Boa noite, meus irmãos e meus amigos. Nós estamos aqui para iniciar mais um culto da 10ª Igreja Batista em Itapiruna. Sejam bem-vindos
em nome do Senhor Jesus, e que você esteja com seu coração preparado, com a sua mente ligada na presença de Deus, para cultuá-lo de todo o seu coração. Portanto, vamos orar nesse momento, colocando o culto nas mãos de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, para agradecer o privilégio que Tu nos dás, de podermos mais uma vez, ó nosso Deus, cultuarmos ao Senhor. Prepara os nossos corações, as nossas mentes, para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que todas as pessoas que nos ouvem nesta hora estejam sintonizadas com o Senhor. Livra-nos de todo mal, ó Deus, acrescenta a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Comigo e se misturar.
cantarem conosco essa canção, uma canção maravilhosa que fala profundamente aos nossos corações. Diga: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas, eu quero ser limpo com o teu Espírito, como Naamã foi limpo, e o poder transformador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar? Boa noite, meus irmãos e meus amigos. É um privilégio estar aqui neste momento, mais uma vez, para compartilhar com cada um de vocês mais uma porção da palavra de Deus. Eu quero iniciar a minha fala nesta noite contando uma experiência que, ao ouvi-la, senti muito impactado com ela. Um rei perguntou a um sábio da sua corte: quando devo acertar minhas contas com Deus? O sábio então respondeu: 10 minutos antes de morrer. Mas quando devo saber a hora da minha morte? Exclamou o rei. O sábio então respondeu: esta é uma boa razão para estar preparado. Meus irmãos e meus amigos, nenhum de nós sabe a hora que será ou seremos convocados à presença de Deus. E baseado nessa experiência, que eu achei um tanto interessante, eu quero fazer um destaque baseado em um ponto: ninguém sabe quando vai morrer. Você já pensou se nós soubéssemos a hora exata que nós vamos morrer? Como seria, como o homem viveria sabendo exatamente quando vai morrer? Eu entendo que seria muito desagradável, muito desagradável. Então ninguém sabe quando vai morrer. Em Tiago 4, no verso 13, a Bíblia diz assim: meus queridos irmãos, eis agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Quem vive dessa forma, vive a tolice, porque nós não podemos dizer afirmativamente que nós iremos a tal cidade, negociaremos, faremos isso ou aquilo, porque ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o dia que vai morrer, ninguém sabe o dia que vai ser convocado à presença de Deus. E no verso 14, também de Tiago, capítulo 4, o apóstolo diz assim: no entanto,
não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Na verdade, meus irmãos e meus amigos, esta é a realidade da vida humana na terra. Você e eu somos considerados como um vapor, né? Que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. Eu quero focar essa expressão "um pouco de tempo" em relação à eternidade. A vida aqui na terra é muito curta, a vida aqui na terra é passageira, a vida aqui na terra, segundo a Bíblia, lá no Salmo 90, verso 10, ela passa rapidamente e nós voamos. Então, meus irmãos e amigos, ninguém sabe a hora que será convocado à presença de Deus. Portanto, quando o sábio vai dizer ao rei: esta é uma boa razão para estar preparado, ele foi muito sábio para dizer isso ao rei, porque ele não sabia, e nem o rei sabia, e nenhum de nós sabe a hora que seremos convocados à presença de Deus. A morte, meus irmãos e meus amigos, é uma realidade inevitável. Ninguém sabe quando vai morrer, mas ela é uma realidade inevitável. A Bíblia diz assim, em um texto que todos nós conhecemos: porque o salário do pecado é a morte. Apesar do dom gratuito de Deus ser a vida eterna, a morte continua sendo o salário do pecado para todo ser humano na face da terra. Ninguém escapa dela, porque ela é o salário natural do pecado. No verso 15 de Tiago 4, texto esse que nós estamos mencionando, a Bíblia diz assim: e nós deveríamos cumprir nas nossas vidas esse verso. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, porque se o Senhor não quiser, meus irmãos, nós não faremos nem isso e nem aquilo. Se o Senhor não quiser, nós não faremos nada nessa vida. Portanto, é necessário que o verso 15 de Tiago 4 esteja, na verdade, sendo vivido por cada um de nós. E vivemos de tal forma que possamos agradecer a Deus a cada dia que Ele nos dá para viver. Porque ninguém sabe se o amanhã existirá para nós. Ninguém sabe se amanhã nós estaremos vivos. Sabe, eu sei que eu estou aqui agora, mas não sei se eu não posso garantir se eu estou aqui daqui a 2 minutos. Porque a morte passa de um ponto para o mesmo ponto, rapidamente. A Bíblia diz: a vida passa rapidamente e nós voamos. Quero fazer o destaque de um outro ponto que eu acho também interessante para esse momento, baseado nesse texto. Assim que morrermos, a prestação de contas é inevitável. Assim que a nossa alma desligar do nosso corpo, automaticamente ela vai direta à presença de Deus, para prestar contas a Deus, ou para ficar lá, ou para não ficar. Mas nós iremos à presença de Deus, para prestar contas, segundo a Bíblia, de tudo aquilo que nós fizemos e também daquilo que deixamos de fazer. Assim que morrermos, a prestação de contas é inevitável. Romanos 14, verso 11, texto esse que todos nós o conhecemos bastante, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim,
e toda língua confessará a Deus. E diz o verso 12 de Romanos 14: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A pergunta é para esse momento: se você morresse agora, se você fosse convocado à presença de Deus neste momento, quais seriam os seus argumentos para com o Senhor Deus, o Criador do céu e da terra? Se você morresse agora, você poderia dizer: eu estou preparado para encontrar com Deus e viver com Deus eternamente lá no céu. Você poderia dizer isso? Portanto, meus irmãos e meus amigos, é necessário que nós estejamos preparados, porque assim que nós morrermos, assim que a nossa alma desligar do nosso corpo, ela vai prestar contas a Deus. Você está preparado? Você está preparado para encontrar com Deus? E eu quero fechar fazendo um destaque de um outro ponto, pelo fato de não sabermos quando vamos morrer. Devemos estar preparados 24 horas por dia, preparados integralmente, porque num abrir e fechar de olhos, Deus pode convocar-nos à sua presença. No livro do profeta Amós, no capítulo 4, do verso 12, parte B desse verso, a Bíblia diz assim, meus queridos irmãos e amigos: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Eu quero fechar minha fala nesta noite, meus irmãos e meus amigos, já agradecendo a sua atenção, já agradecendo a sua participação no nosso culto, ou dos nossos cultos, e dizer para você o seguinte, coisa que Deus tem colocado no meu coração nos últimos tempos: nós devemos viver um dia de cada vez, preparando cada um deles, vivendo sabiamente cada dia que Deus nos dá. A morte é uma realidade inevitável, mas se nós formos sábios, vivendo uma vida na presença de Deus, andando com Jesus como Abraão andou com Deus, no dia que nós partirmos dessa vida, não faz diferença se com 20 anos, se com 30 anos, com 50 anos, não importa. O que importa é o dia que sairmos daqui, encontrarmos com Jesus e vivermos com Jesus eternamente. Até porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Portanto, todos aqueles que vivem com Jesus sairão dessa vida aqui na terra e terão outra vida excelente, infinitamente melhor do que a vida aqui na terra, vivendo eternamente na presença de Jesus, na presença de Deus. Aqui na terra é isso mesmo, é uma vida de altos e baixos, de dificuldades, de dúvidas, de incertezas, de problemas. Mas a Bíblia diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. E em Jesus e com Jesus nós venceremos a própria morte. Porque a morte para o crente é o fim de uma vida boa e o começo de uma vida excelente na presença de Deus, na presença de Jesus. Portanto, o sábio é aquele que prepara a sua vida
para encontrar com Deus. Ele anda integralmente preparado, sempre preparado, porque na hora que ele for convocado à presença de Deus, ele vai morar com Jesus no céu para sempre, e ali não existirá mais morte, não existirá mais tristeza, ali não tem nenhum tipo de problema que atrapalha a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. E eu quero fechar a minha fala desse momento deixando uma outra pergunta. Você está preparado para encontrar com Deus? Se você fosse convocado nesse momento à sua presença, que Jesus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua semana, os seus dias, e que você e eu possamos viver ou contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus os abençoe, e que o nome de Jesus, que é sobre todo nome, seja exaltado, seja glorificado no céu e na terra, e que a nossa vida esteja sempre em sintonia com aquele que é o Senhor do céu e da terra, aquele que é o vencedor, aquele que venceu a morte na cruz do Calvário. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar fechando o culto desta hora, desta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade na Tua presença. Livra-nos do mal, acrescenta a nossa fé, perdoa os nossos pecados, que nada impeça, que nada atrapalhe a nossa íntima comunhão com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai, e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus, e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de Missões Nacionais. Na realidade, nós estávamos indo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu, e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte.
E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quitino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Bom do Bim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito dele, está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Chegamos ao final de mais um culto realizado pela 10ª Igreja Batista de Itapiruna. Queremos agradecer a sua presença, a sua atenção. Queremos agradecer você que assistiu o culto e com certeza Deus abençoou grandemente a sua vida. E eu quero nesse momento encerrar orando com você, fechando assim o nosso compromisso desta noite do nosso culto. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos e vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por mais um culto realizado pela 10ª Igreja Batista Itapiruna. Obrigado por aqueles que ouviram a sua palavra, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada pessoa de acordo com a vontade do Senhor e de acordo com a necessidade de cada uma. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida agradável ao Senhor. Livra-nos do mal, acrescenta a nossa fé. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão inscreva-se e pronto! Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.